Olá, povo amado de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos nós em mais um dia que Ele nos concede para vivermos. Eu sou Francisco Isidório e quero trazer uma palavra de meditação e também de reflexão ao coração de cada um de vocês neste dia maravilhoso. Eu quero aqui meditar hoje no texto, na palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo de número 6, no verso de número 23, que assim nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, esse pequeno texto nos traz muitas lições importantes para nossas vidas. Aqui nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Um texto com poucas palavras, mas de muita importância para nossas vidas. Eu fico refletindo sobre os momentos na minha vida em que eu vivi servindo, digamos, ao mundo, vivendo do pecado. Mas esse texto sagrado, quando meditado profundamente, quando focado profundamente no sentido da sua explicação, nós percebemos que não vale a pena vivermos para o pecado. Porque, como o texto mesmo nos explica, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em sua grande sabedoria, nos deu uma solução para não permanecermos no pecado, sendo assim, irmos à morte, nos dando seu Filho amado. Aqui tem um pequeno texto que nos fala aqui em João, capítulo 4, no verso número 10, no qual Jesus diz à mulher samaritana, ele diz o seguinte: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A explicação aqui é o seguinte: a mulher samaritana, se a mulher samaritana conhecesse que Jesus Cristo é o dom oferecido por Deus para a salvação da humanidade, ela imediatamente lhe pediria a salvação de sua vida, a salvação da sua alma, e ele prontamente lhe daria a vida eterna, simbolizada aqui como água. Como às vezes é tão difícil para nós percebermos que o caminho da nossa salvação é Jesus Cristo. E nós, seres humanos, preferimos permanecer no pecado, preferimos permanecer fazendo a vontade do mundo e não de Deus. Aqui esse texto sagrado nos traz muitas lições importantes para a nossa vida. Se nós pararmos para perceber o que o pecado nos traz e refletirmos a respeito disso, nós teríamos mais sabedoria para buscar a vida eterna através de Cristo Jesus, que aqui nesse texto nos mostra que somente Ele é que pode nos dar a vida eterna. Aqui em Romanos, capítulo 5, no verso 17, a palavra de Deus afirma que se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão a vida por um só, Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, é tempo de pararmos para refletirmos e pensarmos se vale mesmo a pena
continuarmos a nossa vida em pecado. Pois muitos podem dizer, mas eu não peco. Bom, a Bíblia nos ensina que somente há um meio de salvação, que é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Somente entregando as nossas vidas para Ele conduzir, somente pela fé na sua obra redentora, na sua morte e na sua ressurreição, é que nós seremos livres do pecado e teremos o dom da vida eterna. Receberemos o dom da vida eterna. Que essa palavra sirva de reflexão para a sua vida hoje. Para concluir essa mensagem de hoje, eu quero lhes dizer: Jesus Cristo é o maior presente de Deus à humanidade. Quando Deus nos amou de uma maneira inexplicável, sua inexplicável paixão pelos perdidos o levou a enviar Cristo, o seu único Filho, para morrer por todos os homens, sendo nós ainda pecadores. Fiquemos todos com essa palavra de reflexão. Que tenhamos um dia guiado e abençoado pelo Santo Espírito do Senhor. E se você hoje não tem Cristo em sua vida, esse é o momento, essa é a hora. Esse é o momento de você entregar-se ao Senhor Jesus para guiar a sua vida. Aqui falo eu, Francisco Isidório.